Olá, pessoal. E aí? Me diz uma coisa. Vou começar hoje pegando pesado. Você conseguiu fazer com que a sua alma que está ali, morta dentro do seu corpo físico, tenha tido um momento de dignidade hoje? Marco Aurélio vai nos dizer aqui que no tempo que vivemos, precisamos viver dignamente. Dignamente é justamente, lembra? Eu acabei quando ele dizia ações justas e boas. Você conseguiu fazer isso hoje? Pensar no todo? Pensar que você é parte e que está aqui por conta de alguma coisa e fazer essa ação justa em tudo? Vamos continuar a ler meditações, pensamentos para mim próprio. Bem-vindos. E eu vou fazer mais uma pergunta. Você parou hoje, por exemplo, para contemplar algo belo na natureza? Pôr do sol, ou o cantar dos pássaros, os patos, os cachorros, a harmonia toda sendo tocada por diferentes vozes, inclusive das buzinas, tudo fazendo parte de uma beleza. Se você não fez isso, ainda dá tempo talvez de você fazer isso antes de dormir. Escolhe uma música, uma imagem, vê o belo, vê como as coisas são compostas. A nossa mente, ela é dual, isso tá claro. Hoje eu tô falante, né? Por exemplo, quando você tá vendo o dia, você está vendo a noite? Não está vendo a noite, mas a noite existe. Depois vem a noite. Ela vem de repente? Não, ela vem gradativamente, mas a gente fica em modo automático, trabalhando, com 1000 pensamentos na cabeça e não vê o sol acontecendo, se deslocando vagarosamente. E aí, de repente, parece que a noite chegou. Assim é com a nossa vida quando a gente não percebe também. Precisamos administrar as nossas mudanças. Assim como o sol vai fazendo o seu trajeto, precisamos querer enxergar aquilo que não está sendo visto. Durante o dia, a noite continua em outro local. Durante a nossa vida, a nossa alma continua num outro local, não tão visível. Tem que ser prático de vez em quando, conseguir enxergar no básico o que o Marco Aurélio está dizendo. Vamos continuar a ler, então? Vamos lá. Estamos na parte 7, item 45. Isso é assim, atenienses. Na verdade, quando se ocupa um posto, ou porque se considerou o mais conveniente, ou que um chefe vô-lo assinalou, é aí que é preciso permanecer, em minha opinião, e arriscar-se, sem contar nem com a morte, nem com nenhuma outra coisa além da desonra. Só para lembrar, né, contextualizar para os gregos, a cidade era extremamente importante. Tanto que se vocês veem na Grécia, né, sempre tem o nome e o sobrenome da pessoa que é relacionado à cidade da onde ele era. Então, Atenas era tudo para ele, né, para um grego. E aí ele está dizendo aqui, aonde quer que você esteja, fazer com dignidade o que é correto para o todo, né? Então, Atenas representando essa ordem aqui no dia a dia. Continuando. Agora vou tentar não falar tanto, tá bem? Vou direto no texto. Pois bem, meu caro, acautela-te que o que é nobre, o que é bem, não é talvez salvar a vida dos outros, nem salvar a sua. A questão da duração da vida, deve um homem digno deste nome preocupar-se com isso? Deve apegar-se à existência? Não deve antes ater-se aos deuses no que se lhe refere e acreditar a opinião das mulheres piedosas de que ninguém poderá evitar o seu destino? Não deve, quando depende dele, examinar o melhor meio de passar o mais dignamente possível o tempo que deve viver?
Lembrando aqui essa ideia do destino, não como algo que não é possível ser mudado, mas sempre que Marco Aurélio está falando na questão do destino, um pouco do conceito do karma, né? Indiano, causa e efeito, e o todo ordenado, existem algumas coisas que nós, enquanto espécies, enquanto planeta, vamos passar. Claro que na nossa vida a gente tem o livre-arbítrio, principalmente enquanto homem, para o uso da nossa razão, para a gente justamente não viver baseado em opiniões, mas buscar a verdade e se aproximar daquilo que são as leis universais. E aí a gente sabe que algumas coisas a gente não vai poder mudar o destino da humanidade. E tudo o que está acontecendo aqui nesse tempo está dentro dessa ordem e daquilo que é o caminho para a evolução de todos nós. Então, o que precisamos fazer nesse período que estamos vivos é viver como homens dignos e não ficar ali tão presos à existência, no sentido de que examinando, calculando, mas fazendo as nossas ações que são nobres, que são boas, que tragam harmonia. Continuando, contempla o curso dos astros, como te arrastassem nas suas revoluções e considera sem cessar como os elementos se transformam uns nos outros. Estas contemplações purificam das impurezas desse mundo. Bela passagem de Platão, abre aspas. Pois bem, aquele que discorre sobre os homens deve considerar também, como de um lugar elevado, o que se passa sobre a terra. Multidões, exércitos em campanha, trabalhos de campo, casamentos e divórcios, nascimentos e falecimentos, vozearia dos tribunais e regiões desertas, tribos diversas de bárbaros, festas e lutos, reuniões públicas, toda a confusão e os contrastes que contribuem para a boa ordem do todo. Incrível, né? Esse livro tem muito tempo e parece que ele está dizendo de hoje. E aí a gente olha para isso aqui e a gente vê o básico, né? Que é, o homem não mudou muita coisa, continua cometendo os mesmos equívocos. Quanto mais ele se esquece da sua essência e fica focado na existência, fazendo o cálculo da possibilidade, como é que eu vou fazer para chamar mais atenção, como é que eu vou fazer para o outro me valorizar naquela tarefa que eu fiz. Eu não faço mais a tarefa pelo meu dever de fazer simplesmente bem feito, mas porque eu quero ser a melhor, eu quero ser o destaque do ano. E aí eu me perco e a boa ordem do todo fica bastante conturbada como estamos vivendo hoje. E aí o problema é o homem se esquece de permanecer também na serenidade durante esse momento e começa a achar que não existe ordem, que só existe caos. E se esquece de que ele é o responsável. E aí na sequência ele vai dizer, né? Ao considerar o passado, em seguida todas as mudanças que se produzem no presente, pode-se assistir de antemão ao futuro. Porque o espetáculo será sempre absolutamente semelhante e não nos poderíamos afastar do ritmo dos acontecimentos. Por isso, contemplar a vida humana durante 40 ou 10 mil anos é equivalente. Que verás a mais? Novamente aqui, né? Se a gente observa a humanidade, desde que temos confirmações de como vivemos em sociedade, já vemos o homem cometendo os mesmos tipos de postura. Quanto mais se afastam daquilo que é o essencial, mas deixam de contemplar a verdadeira natureza humana. E aí é previsível que isso vai continuar. É algo para nos apavorarmos? Óbvio que não. Faz parte desse processo, desse destino que ele cita aqui para a evolução do conjunto. Existe justiça, existe uma ordem. Seria interessante
se nós, cada um, pudesse acelerar o seu processo, sem ansiedade, mas por vontade, por inteligência, por escolhas boas, nobres e justas. E é isso eu tenho poder na minha vida fazer as minhas escolhas para, da minha forma, fazer esse caminho da minha consciência mais em direção ao céu e não ficar aqui rodando sempre no mesmo ponto. Continuando, item 50, o último aqui. E o que é produto da terra, volta à terra, e o que saiu de um germe do éter, ascende à abóboda celeste. Dito de outro modo, é a dissolução das combinações estabelecidas entre os átomos e, em termos análogos, a dispersão de elementos impassíveis. Que é matéria volta para a matéria e aquilo que é o invisível, que eu vou chamar aqui nesse momento de invisível, a nossa essência, volta a compor a essência. Assim como o sol e a noite. No momento você não vê uma coisa, você vê a outra, em tempos distintos. Vamos continuar esse texto amanhã. Novamente aqui tem várias citações de filósofos. Quem estiver lendo, pega o seu livrinho na parte de trás e vai ver aqui quem está sendo citado. E um bom exercício depois, né, dessa leitura é falar, bom, ele citou aqui Platão, por exemplo, Apologia de Platão, ele citou Eurípides, ele citou Górgias, e aí você vai devagar investigando um pouco mais essas referências de Marco Aurélio, que poderão ser também referências suas nessa investigação mais profunda. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã. Bye, bye.